Olá, eu sou Renata Maldonado Silveira Romão, sou advogada, sou professora, sou graduada em Direito, pós-graduada em Direito Civil, Direito Processual Civil e mestra em Direito Constitucional, autora do livro Mulheres, Quais são os Seus Direitos e o livro Direito Autoral e a Produção Científica Feminina no Brasil. O tema do feminismo, dos direitos das mulheres, são alvos das minhas pesquisas, da minha inquietude e do meu carinho especial. Então, na abordagem aqui do artigo Breve Análise sobre Feminismo no Brasil, a ideia é então percorrer os legados de autoras europeias, né, escolhidas aqui com bastante carinho, para então verificar as questões e as autoras brasileiras também carinhosamente escolhidas, todas extremamente importantes, mas percebendo que são algumas mulheres, mas que representam a coletividade. Então, é no sentido de trazer como movimento agregador, né, o feminismo enquanto movimento social e político. Então, a ideia é tratar aqui das questões do machismo presentes na sociedade brasileira, que estão enraizados pelo patriarcado que subjuga mulheres, observar as questões de privilégio que permeiam, né, que justificam a manutenção dessa segregação de gênero e de raça, tão presentes ainda no Brasil, né? E aí é uma trajetória histórica, observar o passado para compreender o presente, para traçar as ações necessárias já no presente e também pensadas no futuro, né, para as gerações futuras. E aqui a busca de respostas para a questão de quais seriam as correntes a se romper para alcançar igualdade de gênero no Brasil. Então é a partir desta inquietude que surgiu esse artigo. Importante compreender que o feminismo ele nasce como um movimento social e político, né, que tem o objetivo de conquistar o acesso de direitos iguais para mulheres e homens, né? Ele vem do século XIX, mas diversas situações ocorreram antes disso, mas enquanto movimento, reconhecidamente, isso ocorre no século XIX. Aqui, então, trazemos vários destaques, né? Que durante o Império, aqui no Brasil, passou a ser reconhecido o direito à educação da mulher, né? Inclusive através de uma legislação específica nesse sentido, né? E nesse panorama ficou consagrada Nísia Floresta, né, como a fundadora da primeira escola para meninas no Brasil. Ela que era uma grande ativista da emancipação, dos direitos e da participação feminina na sociedade. Importante destacar que na Europa, né, surgiu então a Declaração Universal dos Direitos da Mulher, tendo como sua autora principal Mary Goelse, lá em 1791. E o texto ele trazia o reconhecimento de diversos direitos para as mulheres no campo político, no campo econômico, no campo familiar e conquista de direitos civis realmente, né? Ali se destacavam. Já no preâmbulo desse material tão importante, se conclamava então a participação das mulheres, né, para batalha, para discussão e para luta e conquista, né, de direitos. Essa necessidade de se abordar essa temática é por conta de que o Brasil ainda subjuga muito, né, as mulheres. Ele está enraizado um machismo, né, estrutural que advém dessa nossa origem, né? Fomos colonizados pela Europa, pelo Portugal, né, por Portugal, e aqui foi então instituída uma cultura religiosa. Então ela traz diversos embasamentos religiosos para a manutenção de diversos privilégios, inclusive os privilégios dos homens, em detrimento das mulheres. Então, isso nos orienta acerca
desta realidade sobre o machismo, né, que segrega homens e mulheres no Brasil. Então é importante denunciar os privilégios para que reconhecidamente, né, sabendo da existência, reconhecendo como privilegiados os homens em relação às mulheres, haja então um rompimento dessas barreiras para que se possa então chegar à igualdade de gêneros. Então é importante destacar que os privilégios existentes no Brasil não são apenas em relação aos homens em detrimento a mulheres, mas especialmente na questão racial. O Brasil tem fortes raízes racistas ainda, e que temos respostas observando como sendo um dos últimos países a abolir a escravidão. Na América fomos o último, né, país. Então isso justifica porque tantos anos ainda utilizou-se aqui no Brasil da mão de obra de escravizados. Então nunca se trouxe de uma maneira efetiva a inserção, né, das comunidades, dos ex-escravizados, dos seus filhos, dos seus netos, enfim, como participantes na sociedade com igualdade de direitos. Então, esse tipo de circunstância que é preciso denunciar. É só a partir da denúncia que isso cause realmente um desconforto, é que se discute, é que se pode trazer propostas para mudança dentro da sociedade e essencialmente através de políticas públicas, né, que venham a criar espaços para romper essas barreiras. Então, aqui se denuncia, né, alguns dos privilégios, né, privilégio branco, especialmente, de uma maneira muito sucinta se tratou, mas para trazer esse paralelo realmente, o porquê do machismo, então, predominar e subjugar mulheres. As raízes são muito próximas, né? E quando se fala em feminismo, é essencial se falar do feminismo negro, porque as mulheres no Brasil são vítimas de violência diária, violência física, emocional, econômica, todos os dias, a cada instante. E dentre essas violências, as mulheres negras são ainda mais vitimizadas. Então, é importante compreender esta problemática, denunciá-la para termos propostas diferenciadas. O tema, né, feminismo, ele ainda encontra diversas barreiras, até mesmo na palavra em si, o termo utilizado. É por isso que é importante desmistificar, né, para que se compreenda que feminismo é tão somente um movimento que busca igualdade entre mulheres e homens e não privilégios, né? Estamos denunciando privilégios, não queremos outros privilégios, queremos reconhecimento da igualdade, igualdade efetiva, não por nome, não como letra de lei apenas, mas efetiva. Então é por isso que o feminismo ele agrega diversas vertentes. Então as mulheres precisam se perceber como participantes de uma ou de outra vertente, mas compreender que se já há direitos conquistados, se deve a mulheres que batalharam antes. Então nós precisamos ainda nos manter em batalha, em discussão, para que possamos galgar a igualdade realmente. Então, é a partir daí, né, que se traz essas diversas correntes do feminismo, não existe uma única, então, enquanto movimento, ele pode agregar diversas vertentes, aqui se trata sobre isso também. Então, trouxemos diversos apontamentos históricos que vão desde a criação da primeira escola para as meninas, denunciamos as questões envolvendo as atividades domésticas, como ainda predominantes para a realização pelas mulheres, então as mulheres acumulando tarefas, enquanto que atividades domésticas podem e devem ser realizadas em igualdade por todos os membros da família, independente do seu gênero. Enfim, aqui então se trata também dessa temática que vem percorrendo e sendo mantida, né, por diversos anos, por diversas décadas e séculos até. Então, é nesse ponto de se observar a necessidade da emancipação da mulher
E aqui é um destaque de uma obra ainda que seja produzida por homens, né? O texto, né, a Sagrada Família, trata com maestria, né, essa temática, a importância da participação, da emancipação feminina. No tempo histórico da Revolução Industrial, especificamente, também se trata aqui de diversas autoras europeias, como Rosa Luxemburgo, Simone de Beauvoir, Hannah Arendt, como idealizadoras e realizadoras de conteúdo importante, de temáticas importantes em relação às mulheres, em relação ao feminismo, a importância de se colocar a mulher como protagonista também da história, né? A história precisa ser contada também pelas mulheres, não apenas do ponto de vista dos homens. Então, é todo nesse contexto que se trata dessas autoras aqui, né? Então, o objetivo de dar créditos, né, às suas participações tão importantes. E aí, então, especificamente em relação ao Brasil, a criação das escolas femininas, importante em relação à temática do sufrágio, a Aliança Paulista pelo Sufrágio Feminino. Então, a importância da participação política da mulher, extremamente necessária para que ela se torne uma cidadã efetiva, né, nas discussões e nas escolhas político-partidárias. Então, aqui também trata-se desta criação, uma aliança, então, uma criação de um grupo importante a esse respeito, especificamente Divanolf Nazário, né, também tratou desse tema sobre o sufrágio, né, a importância do sufrágio feminino. E aqui também é importante dar ênfase, uma autora contemporânea que trata sobre um livro que eu deixo como dica, extremamente atual para ser tratado em qualquer roda de conversa, que se chama Para Educar Crianças Feministas, um manifesto, da escritora Chimamanda Ngozi Adichie. Ela escreve como um roteiro mesmo, uma prática a ser seguida, extremamente importante. Aqui também destacamos outras duas autoras contemporâneas, Djamila Ribeiro, Manuela Dávila, que tratam com bastante sensibilidade das questões feministas. E o fechamento, então, as ideias finais desse texto é que se observa que tanto as contribuições do feminismo mundial, e aqui, né, o destaque ao brasileiro na busca de igualdade dentro da sociedade. Então, a análise de alguns marcos históricos, né, da discussão das conquistas femininas, que são essenciais para, né, a mudança da sociedade, mas aqui se denuncia, então, como sendo preconceitos, privilégios nocivos. Essas seriam, então, as amarras primordialmente necessário de se romper. Então, com preconceitos e com privilégios, né? Por isso aqui se denunciou alguns deles, para essa coexistência harmônica. Obrigada!